Então, bem-vindas, vocês são todas muito bem-vindas. É com muita alegria que eu as recebo aqui, e é com muita alegria que eu tenho feito, né, esse contato e procurado trazer vocês, né, tanto para o grupo de WhatsApp quanto para as nossas lives. E vocês são muito bem-vindas e nós estamos com uma programação desde a segunda-feira, que eu espero que vocês tenham acompanhado, postando alguns vídeos, né, que nós preparamos já desde o dia 22 de julho, que foi o dia de Santa Maria Madalena. Então, nós começamos na segunda-feira, uma semana que nós demos o nome de Madalena Chama as Suas Rosas, justamente com essa questão de lembrarmos que nós somos todas irmãs dela, né? E somos todas parte dessa irmandade que se chama Rosas, né? Então, essa semana nós começamos postando essa canalização que eu fiz no dia 12/12 de 2020, onde ela traz essa informação, né, dessa irmandade e desse movimento de reunir essas mulheres, essas rosas dela, né, para um grande projeto, um grande acompanhamento do despertar da humanidade, né? E a gente precisa lembrar sempre que o despertar da humanidade começa em nós, né? Então, hoje, o tema do nosso encontro é o caminho de Madalena, né? Ou o caminho iniciático, ou a jornada de Maria Madalena. E para falar de Maria Madalena, não podemos deixar, né, de falar de Yeshua, né? Então, Yeshua, como nós, né, como todos nós, veio com um propósito divino, um propósito de alma, e ele já estava nesse caminho, nessa jornada, né? E ele trazia sempre esse conhecimento, né? Ele trazia muitas, vamos dizer assim, muitos ensinamentos diferentes daquilo que nós estávamos, e nós, né? Porque a gente fala daquela época, mas eu sou reencarnacionista e eu quero acreditar que eu também estava lá naquela época, né? Então, ele trouxe muitos ensinamentos que nós não estávamos habituados a ouvir, né? Então, sempre que ele trazia essas novidades e essas boas novas, o que que acontecia? As pessoas se sentiam tocadas por aquilo que ele trazia e manifestavam o desejo de acompanhá-lo. Então, que é assim, né? A gente vê muito hoje, por exemplo, quando nós estamos lá postando sobre Maria Madalena, desperta o interesse das pessoas, principalmente para, talvez, ouvir falar de uma Madalena, né? Que não é aquela Madalena que foi falada ou comentada, né? Nos últimos 2000 anos. Já existe um rumor, já existe vamos dizer assim, um murmurar de uma outra Madalena que é muito além e entra em choque com todas as informações sobre Maria Madalena que nós havíamos ouvido até então, né? Entra em choque. Né? Só que, ao mesmo tempo que entra em choque com as informações que foram passadas anteriormente, ela entra em ressonância com os nossos corações e com a nossa alma. Então, para aqueles que ouviram falar de Maria Madalena e toda essa divulgação que a gente tem feito, chamando vocês para o nosso grupo, é porque essa verdade sobre essa outra Maria Madalena, ou essa verdadeira Maria Madalena, ressoa no coração sagrado de vocês. E Jesus
naquela época, falando do reino de Deus, muitos se sentiam atraídos por essa verdade que Jesus estava trazendo e que era até então desconhecida. E havia essa manifestação desse desejo, né? Como se, ao ouvir essa luz se acendendo, ou esse perfume, né, que exalava dessas verdades, havia um desejo no coração das pessoas de entrar nesse caminho iniciático e de ser um seguidor de Jesus, né? Desse profeta que prometia o reino dos céus e não o reino da terra, né? E aí eu quero trazer uma coisa assim que eu acho muito interessante, que Jesus trouxe, né, diversas vezes, né? Então, quando alguém se aproximava com manifestando, verbalizando esse desejo, né? Muitas vezes ele disse para essas, vamos dizer assim, essas pessoas que manifestavam verbalmente o desejo de segui-lo, que ele dizia que era para deixar a vida em que ela levava para segui-lo, né? E tem uma passagem muito importante que eu acho que é uma pessoa que chega até ele e diz que ele queria muito ser, né, um discípulo, um seguidor dele, e quando Jesus fala, siga-me, aí, diante dessa aceitação, vamos dizer assim, né, essa pessoa pede para Jesus se ele poderia ir primeiro enterrar o seu pai para depois acompanhá-lo, né? E Jesus, nesse momento, ele diz, deixai os mortos enterrar os mortos, e venha você para que você vá divulgar, né, as boas novas ou os ensinamentos do meu Pai, né? Então, nesse momento, uma coisa que me toca é o quanto a gente, às vezes, deseja, a gente verbaliza esse desejo, mas na hora de entrar nesse caminho iniciático, né, nesse portal, vamos usar essa imagem de um portal, né, o quanto que nós vacilamos, né? E nós vacilamos por N motivos, né? Nós vacilamos, são dois fatores assim que são muito fortes e que eu percebo que a gente utiliza muito, né? É o fator do tempo e o fator financeiro, né? Então a gente sempre é como se a gente tropeçasse nesse lugar. É um lugar onde nós questionamos, né? De fato, a minha escolha e o meu desejo, né? Nesse instante, quando essa desculpa verdadeira se manifesta, eu acho que é quando a gente sente um medo paralisador de entrar nesse caminho iniciático, né? De ser um seguidor da minha verdade, né? Porque quando eu olho para Jesus e quando ele fala desse reino dos céus, e quando a gente observa essa proposta dele, Jesus realmente ele propunha que os seus seguidores abandonassem a vida que ele levava até então e que realmente se tornasse um seguidor de Jesus integralmente, né? E aí isso é algo, né, que parece que seria mais difícil naquela época. Por mais que se peregrinasse, por mais que se acompanhasse Jesus, ele sempre voltava pelos mesmos caminhos, né? Então, existia essa possibilidade de dedicação quase que completamente a essa vida, né, de iniciado, vamos dizer assim, né? De buscar essa nova verdade, de praticar essa nova verdade e, consequentemente, levar essa verdade para os gentios, né? Como eles diziam antigamente, para aqueles que ainda não conheciam
os ensinamentos de Jesus, né? E aí eu fico pensando o quanto que isso ainda para nós é difícil tomar essa decisão, né? E aí, falando do caminho de Jesus, falando dessa proposta de iniciação dele, Jesus havia começado esse caminho iniciático. E ele já havia escolhido os seus discípulos. E ele já estava nesse caminho, nessa jornada. E quando ele finalmente encontra Maria Madalena, ele encontra essa mulher no poço. Essa mulher que está puxando a água do poço, e quando ele chega, ele pede a ela que ela lhe dê de beber. E é nessa fonte de vida, né, que a água simboliza essa questão da vida, né? E quando Madalena lhe dá de beber, e ele encontra os olhos de Madalena, e Madalena encontra os olhos dele, eles compreendem que ali houve um encontro de alma. E que Madalena, a partir de então, seria sua discípula. E que ela movimentaria as mulheres da época para colaborar e financiar, inclusive, todo o apostolado de Jesus. Mas ali, uma coisa que fica muito forte é a unificação dessas duas almas que vieram com um propósito, e esse feminino nutridor, né, que alimenta e dá de beber ao masculino. E nesse instante, Jesus começa verdadeiramente o seu caminho, né, a sua rota, vamos dizer assim, é como se ele começasse sua rota final, né, para trazer para a humanidade tudo o que ele havia sido preparado para divulgar, para ensinar, né, porque ele veio com essa finalidade. Mas Maria Madalena, ela era aquela que, através da sua presença, através desse dar de beber, através desses dois campos energéticos, quando se uniram, né, deu a Jesus a força necessária para que ele iniciasse o seu grande calvário, né? Então, Maria Madalena, desde sempre, é esse caminho que dá de beber, né? É esse grande caminho que fortalece e traz para a nossa alma essa força e essa consciência, essa clareza de estarmos na fonte, de estarmos no local certo, talvez, né? E de estarmos no roteiro, né? É como se nesse momento Jesus realmente ele alinhasse a sua rota, né? Para a sua verdadeira missão aqui no planeta. Então, para mim, Maria Madalena, ela vem conduzir, ela vem trazer essa fonte, né? Ela vem trazer essa energia, esse poder, né? De reajuste da nossa rota, né? Porque um caminho iniciático para mim é isso, né? É a gente ajustar a nossa rota de vida para que a gente possa cumprir verdadeiramente o nosso propósito de alma, né? Então, ela faz esse ajuste, essa presença, luz, ela nos torna consciente, né, da nossa verdadeira natureza, ela nos ajuda a unificar a nossa energia, luz, para que o nosso propósito de alma possa ser alinhado, possa ser, de uma determinada forma,
fortalecido, né? Para que a gente possa caminhar nessa iniciação que vai ajustar a sua rota para a sua verdadeira seu propósito, né? Aquilo que a gente veio fazer. Né? E é interessante porque quando eu falo do caminho de Jesus também, e quando eu comparo que na época era um outro caminhar, né? O que é um caminho iniciático? A gente não vai fazer esse propósito como Jesus nos convidava na época dele. Um caminho iniciático é nós ajustarmos a nossa rota para nós sermos aqui, né? Manifestarmos aqui essa nossa consciência divina, né? Essa nossa natureza com mais clareza, né? Com mais consciência, com mais presença de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, é realmente um alinhamento, um reajuste do nosso caminhar aqui na vida. Né? E manifestarmos o nosso dia a dia com mais consciência. Né? E é muito interessante, porque contando essa história, é muito fácil olhar para mim e observar a minha jornada de vida, né? Porque por mais que a gente tenha um propósito e aparentemente a gente está no lugar que você precisa estar, fazendo o que você precisa estar fazendo, tem momentos em que a nossa trajetória pede por mudanças. E às vezes as mudanças são, né, são vamos dizer assim, bem fortes, né? E às vezes de uma profundidade que às vezes a gente tem medo mesmo. Você para naquele portal e você fala, não, como assim? Né? Então eu quero contar um pouquinho para vocês a minha história, né? Porque eu me lembro muito quando eu falo da história de Jesus, de Maria Madalena e essa presença, eu fui durante 20 anos professora de yoga, né? Então, com 10 anos de equilíbrio, que era o meu centro, né, o meu estúdio de yoga, eu resolvi fazer fisioterapia, né? 4 anos de faculdade de fisioterapia, quando eu estava finalizando, em 2013 eu estava finalizando as dependências que haviam ficado, né? Porque eu fiz faculdade já em 2009, vocês imaginam a idade que eu tinha. Para vocês terem uma ideia, eu fiz faculdade, no mesmo ano eu passei, no mesmo ano, na mesma faculdade, né? Cursos diferentes, com meu filho do meio. Meu filho mais velho estava saindo da faculdade, né? Então, passei na faculdade, fui fazer faculdade, 4 anos, com todo esse movimento do equilíbrio, dando aula de yoga, fazendo faculdade, família, é lógico que eu peguei algumas DPs. Então, eu estava finalizando esse processo em 2013, quando eu fui visitada pelo Conselho da Fisioterapia, né? Que estava começando a formar aqui em Campo Grande e estavam mostrando serviço, né? E eu lá toda enrolada com a história da finalização da faculdade, eles chegaram, fizeram um auto e me deram uma semana, um mês para me organizar, porque havia algumas coisas que estavam irregulares, né? E aí, uma semana depois, eles me voltam com o PROCON. E aí, qual foi a justificativa? Então, eu era professora de yoga, estava fazendo DP do curso de terapia e eu dava aula de pilates. Tá? E dentro dessa briga de classes para quem é que tinha autorização para dar aulas de pilates, tá? Tinha que ser ou educador físico ou fisioterapeuta. E eu ainda não tinha o certificado de fisioterapia, apesar de ter um monte de certificados como professora de Pilates que eu fiz durante a formação da academia de fisioterapia. Então, quando
esse movimento, no final da minha formação, acontece, isso é um baque tão grande que isso me torna, me traz uma irritação e uma raiva muito grande com a classe que eu estava formando, né? Porque eu me senti desrespeitada dentro da, vamos dizer assim, dentro já da estrutura que eu já tinha. Então, com 10 anos eu fui para a faculdade, era o 5º ano, eu tinha 15 anos de trabalho, né, de participar, atuando como uma profissional já competente, né, e aí me vem essa briga por fatia de mercado e me boicota. Nesse instante, eu já comecei a questionar se eu queria entrar nessa fatia de mercado, nesse núcleo profissional que, para mim, estava, vamos dizer assim, me desrespeitando como uma profissional já atuando no mercado há algum tempo. Só que, nesse momento, em vez de olhar para isso como algo que estava me mostrando uma outra trajetória, né? Eu simplesmente entrei nesse processo de raiva, enfrentei todo esse movimento e continuei no meu ritmo. Isso foi em 2013. 2014, final de 2013, eu retorno para uma formação em Salvador que se chama Frequências de Brilho. Então, após todo esse processo de faculdade, eu voltei para as formações espirituais que eu fazia, que são trabalhos a nível energético, que se chama Frequências de Brilho. É um trabalho assim totalmente levado para as questões espirituais, e ela tem uma conotação energética, né? Que eu havia ficado 5 anos afastada. Quando eu volto, é como se eu chegasse no poço e encontrasse Maria Madalena, gente. Para mim foi assim, eu cheguei me sentindo seca e desnutrida. Final de 2013, depois desse episódio com o sindicato. E aí eu retomo essa formação de frequências de brilho, 2013, e em 2014 eu sou convidada, tem um grupo que eles iam para os Andes, né? Iam para o Peru, e quando eu ouvia falar sobre essa viagem, que logo me interessou, eu tinha tamanho. E eu senti que era um chamado da minha mulher velha, né? E eu aceitei esse convite e fui, né? Isso foi em julho de 2014. Quando eu retorno do Peru, em 15 dias eu sofro um acidente. Eu sempre falo assim, pela teima em que eu estava e desatenta, né? Eu sofri um acidente. Gente, eu pedi. Deixa eu ver o que eu faço aqui para a gente. Vocês podem, por gentileza, fechar o microfone de vocês? Parece que tem algum microfone aberto. E aí, quando eu volto do Peru, gente, em 15 dias eu sofro um acidente que quase perco o meu joelho. Eu fiquei 1 ano fazendo reabilitação. 1 ano, praticamente, eu passei pela cadeira de rodas, pela muleta e fisioterapia durante 1 ano. E foi o período que eu levei para compreender que esses avisos eram o grande chamado, né, da minha alma, que não queria, né, que eu entrasse realmente nesse mercado, né, de uma determinada forma, para mim, né, que não tinha muita lealdade, não tinha respeito, né, com os profissionais, e para que eu continuasse ou reiniciasse uma nova jornada, né, dentro desse caminho espiritual que eu já tinha. Então, eu já tinha uma longa jornada como professora de yoga, com grupos de meditação, né? Então, era um caminho mais espiritualizado.
A fisioterapia, ela me levaria para um caminho mais terceira dimensão, né? Para um caminho mais a nível físico, mais... ela me desviaria, eu acredito nisso, né? E como eu havia terminado a faculdade, eu estava com um monte de projetos para incrementar a fisioterapia dentro do meu estúdio e, de uma determinada forma, isso iria, não sei, talvez dividir a minha energia, dividir essa minha missão, né, esse meu dom de trabalhar mais a nível espiritual e energético do que a nível físico. Né? Só que eu demorei 2 chamados para poder compreender qual era vamos dizer assim, por que todas essas questões estavam acontecendo na minha vida e, de alguma forma, me chamando para compreender que eu estava querendo sair da minha rota quando a minha rota era para trabalhar a nível de iniciações, a nível do campo energético, a nível do campo espiritual. Então, eu deveria aprofundar mais ainda na espiritualidade e não mudar a minha rota. Né? Então, eu sinto que Maria Madalena, ela vem sempre, né, te ajudando e te amparando, tentando te trazer de volta, né, para a sua rota, mas eu ainda não havia entendido isso. Isso era julho de 2014, foi todo um processo de reabilitação. Quando a minha primeira, vamos dizer assim, o meu primeiro caminhar, os meus primeiros passos, né, depois da reabilitação, foi retornar para o grupo de frequências de brilho. E foi lá, no grupo de frequências de brilho, em 2015, que eu ouço falar desse grupo que tinha como mentora Maria Madalena. Foi nesse retorno, em 2015, para Salvador, no Frequências de Brilho, que eu escuto falar de Magui, uma xamã que trabalhava com um grupo de mulheres, onde elas trabalhavam o sagrado feminino, dirigidos por Maria Madalena. Então, esse foi o grande chamado para mim. Quando eu ouvi essa conversa, quando eu ouvi nas nossas rodas de almoço essa conversa, eu já me interessei. Em 2015, eu estive em Salvador 2 vezes, a última vez foi em novembro, e em novembro, numa viagem xamânica, Maria Madalena me recebeu num portal de cristais e ela me entregou um lírio, né? E aí, quando eu peguei no lírio dela, que ela estava me entregando, eu me transformei no lírio e ela colocou esse lírio de volta nos braços dela. E foi nesse momento que eu não duvidei mais. Foi nesse momento que eu compreendi que a minha vida estava sendo ajustada, que a rota da minha vida ia sofrer um movimento, um reajuste, né? E que eu seguiria essa nova rota com toda a alegria e com toda a gratidão, né? Por esse campo, por essa guiança e por essa nova energia que se manifestava para mim. Então, a gente percebe que muitas das vezes o caminho nos mostra muitas coisas e tenta nos chamar para esse caminho iniciático, né? E a gente às vezes fica parada, não tem muita certeza, fica na dúvida, né? Mas ela já está ali, ela já está te conduzindo, ela já está cochichando no seu ouvido, que não é bem para ali, né? Ajusta um pouquinho, vem um pouquinho para cá. E esse chamado, quando eu encontrei, né, e foi verbalizada essa energia de Maria Madalena,
quando o sagrado feminino, né? Quando isso tocou os meus ouvidos, né? Entrou com uma força tão poderosa no meu coração que eu não tive mais dúvidas, né? E aí eu adentrei nessa jornada, porque eu compreendi, né? Que esse era o meu propósito de alma. E é muito lindo quando a gente compreende isso e quando a gente consegue entrar nessa jornada e beber, né, dessa fonte, né, e sentir que é desse lugar que você vai saciar a sua sede, né, de conhecimento, mas principalmente de conexão de alma, né, que foi o que eu senti nesse momento, né, e eu fiz durante 2016 a jornada, né, das rosas. Eu me tornei uma rosa de Maria Madalena, através da condução de Magui, e no final do ano, em outubro, nós fomos para a França fazer o Caminho de Maria Madalena, que foi um grupo que Magui levou pela primeira vez. E lá, vendo essas pegadas e entrando em contato com todos esses locais sagrados que existem lá e que guardam as memórias da passagem de Maria Madalena após a morte de Jesus lá, eu fui me fortalecendo e essas memórias foram sendo despertadas no meu corpo e eu fui tendo certeza de que esse era o meu caminho, né? De 2016 para cá, eu já estive 4 vezes nesse caminho, né, com algumas variações, alguns pontos centrais a gente faz visita todas as vezes, né, e outros a gente vai mudando, vai variando e vai descobrindo novos locais. Mas, assim, essa guiança e essa força dessa presença de Maria Madalena fez toda a diferença na minha vida, né? Então hoje eu tenho certeza, né? Eu ouço essa música, né? Dessa mulher que me conduz pela vida. Eu sinto a presença dela no meu coração, né? E eu tenho certeza de que é através dessa jornada iniciática, desse caminho das rosas, que eu fiz toda a mudança que a minha alma estava esperando que eu fizesse na minha vida, né? Então, é esse o convite que eu trago hoje para vocês, é essa jornada, o caminho das rosas, né? Que eu fui me preparando, estou me preparando desde 2016, já fiz alguns encontros de mulheres, eu já faço fazia com mulheres, porque o meu público maior no yoga sempre foram as mulheres, né? Mas de workshop de yoga e de meditação, agora passou a ser encontros, né, de mulheres, do sagrado feminino, né? Eu fiz durante 2016 vários encontros que eu dava o nome de as diversas faces do feminino, então a gente trabalhava mais ou menos essa proposta do caminho das rosas, que é vários aspectos do nosso feminino, né? As várias faces do feminino que a gente vai incorporando e a gente vai vivenciando nessa nossa trajetória de reencontro com o nosso sagrado, tá? Então, o que nós temos para oferecer para você hoje é uma jornada que será realizada com 5 encontros, e nós vamos iniciar agora, no início de setembro, né? Será um encontro por mês, um encontro por sábado, né? Uma vez por mês, será sempre no sábado, e é no horário de Brasília, das 8 às 18 horas. É uma imersão, né? E para aquelas que ouvirem esse chamado, a gente sempre pede assim, que você tenha um espaço sagrado, que você tenha um lugar onde você possa fechar a sua porta e ter privacidade, para que a gente faça esse trabalho de introspecção, esse mergulho, esse reencontro com o seu sagrado feminino, né? Uma vez por mês, será no sábado, o encontro de 8 horas, né? E começando em setembro, nós vamos até dezembro, um encontro por mês,
vamos dar janeiro de férias e em fevereiro a gente tem o último encontro, tá? Nós preparamos uma plataforma onde nós temos todas as informações para que você possa entrar e ver as possibilidades. Nós conseguimos chegar num valor de R$ 297 por módulo, tá? E a gente só fecha os 5 encontros. Por que que nós fizemos essa jornada de 5 encontros e a gente só fecha se for os 5 encontros? Porque o caminho iniciático, mulheres, a gente vai fazer um encontro com a nossa alma e com diversos aspectos do nosso feminino. E a gente vai encontrar aí nessa viagem, né, ou nesse mergulho para dentro de nós mesmas, muitas memórias. Memórias boas e memórias menos boas, né? E a gente vai começar um processo que ele vai num crescente de aprofundamento. Então, nós não podemos fazer um encontro só, e depois deixar esse processo começado e não finalizado, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa criar essa irmandade, esse elo de confiança, onde nós, ao fazermos, ao darmos as mãos, né, para essas irmãs que virão, a gente cria esse elo de confiança e comprometimento de saber que no mês que vem nós estaremos juntas novamente. E tudo aquilo que reverberou em mim durante aquele mês, eu posso chegar e compartilhar com as minhas irmãs, porque existe um lugar seguro e de confiança, e que essas irmãs, elas realmente estão ali para nos acolher, né? Então, você precisa fazer esse comprometimento primeiro com você, depois com essa irmandade e depois com essa egrégora que já está pronta e formada, nos aguardando para essa grande jornada, tá? Então, esse convite, né, para você que já está nos acompanhando no grupo do Whats, né, nós preparamos, inclusive, não é um questionário, é um formulário para que vocês possam preencher, né? A semana passada e essa semana eu já conversei com diversas mulheres que eu tenho, algumas estão aqui, né? Então, quem preenche esse formulário é para dar mais informações, até assim, como é que você está, se você foi tocada, se você intenciona fazer essa jornada, né? Quando você preenche esse formulário e você diz que você está interessada nessa jornada, eu vou fazer uma ligação para você de vídeo e nós vamos conversar sobre como é que você está, como é que você conheceu Madalena, né? Como que Madalena chegou na sua vida. Então, a gente vai fazer uma conversa, né? Uma entrevista, uma conversa. Nós vamos fazer um conhecimento. Você vai me conhecer melhor, eu vou conhecê-la, para que a gente possa dar esse próximo passo, né? Dentro desse encontro ou desse chamado iniciático, né? Então, a semana passada, essa semana, eu fiz diversas ligações, já fizemos muitas conversas de conhecimento, né? De criar uma ligação, né, mais direta com aquelas que estão disponíveis e que realmente foram chamadas para essa jornada, tá? Deixa eu ver quem está aqui. Bom, eu ia pedir para alguém... Alguém aqui gostaria de abrir o microfone e compartilhar a sua história com Maria Madalena? A gente ainda tem um tempinho, né? A semana passada eu convidei algumas pessoas que já participam comigo dos grupos, né? Dos trabalhos que eu faço, e elas estiveram aqui contando a história delas. Mas se alguém ousar
contar a sua jornada, ou como você conheceu Maria Madalena, ou como Maria Madalena entrou na sua vida, eu vou agradecer muito. Alguém se habilita? Alguém ousa contar a sua história? Ninguém? Então, eu ouvi muitas histórias essa semana e a semana passada que me tocaram profundamente, tá? São muitas histórias lindas e profundas de encontros e de sinais de Maria Madalena na vida dessas mulheres que eu conversei, né? Então, isso me fez compreender por que é que, inclusive, né, nós vamos iniciar essa jornada online, porque eu falei com mulheres de diversos estados do nosso Brasil e, inclusive, com uma de Portugal. Tá? Então, é nesse momento que eu compreendo o que Maria Madalena está esperando de mim. Que esse caminho iniciático, esse caminho das rosas possa chegar a quantas irmãs for possível, né? Sejam elas aqui do Brasil, e vai ter que ser ou do Brasil ou de Portugal, porque eu tenho limitação da questão da língua, né? Mas o quanto ela está esperando, né? Que vamos dizer assim, que essa sintonia desse perfume das rosas seja exalado para que as suas rosas dessa grande irmandade comece a fazer essa conexão para que a gente vá se preparando para algo que ela está reservando para nós. Né? Então, essa semana eu fiquei muito tocada por conta dessas conversas mais diretas que eu tive com essas mulheres que já preencheram esse formulário e que já agendaram o horário comigo, né? E eu fiz as ligações, as videochamadas, e a gente conversou assim, tá? Então, esse formulário... Sandra, Oi? eu tenho uma pergunta. Por favor. Como que eu faço para reconhecer se o que eu estou sentindo é uma voz, é um chamado de Maria Madalena? Como que é isso, para eu reconhecer? Ah, isso é Maria Madalena me chamando. Então, isso é muito pessoal, né? Porque, assim, tem pessoas que entram em contato com o livro, outras pessoas entram em contato com a imagem, né? Essa semana eu conversei com uma que viu um quadro de uma mulher, e quando ela viu esse quadro dessa mulher, ela ouviu como se fosse... Porque assim, não é uma voz, né? Tem pessoas que vê, tem pessoas que ouvem voz, mas é um sentir no seu coração, né? Quando ela olhou esse quadro, ela foi transportada para dentro dela mesma e ela compreendeu que, de alguma forma, aquela mulher estava chamando ela. E aí diz que ela ouviu, ela pensou, né, na verdade, assim, dentro dela, quem que te disse que Deus é homem, né? Que Deus não pode ser uma mulher? Então, e aí tem gente que sente de diversas formas, né? É uma intuição na hora que você entra em contato, entra na igreja e sente uma força muito grande, né? Diante de uma criança, como eu falei, quando o Efraim disse que ia levar um grupo para o Peru, né? Eu já tinha ido para Machu Picchu e eu senti taquicardia. Eu tinha certeza que eu tinha que ir para o Peru, né? E nós não fomos para Machu Picchu, né? Mas nós fomos para as montanhas, que é o local sagrado, é um lugar feminino. E eu fui buscar a minha anciã, a minha mulher de sabedoria, né? E o tempo todo eu tinha consciência que tinha uma energia, uma força
e uma sabedoria que já me direcionava para esses lugares e para esses encontros, né? Então, é muito importante a gente compreender isso, né? Que o chamado, às vezes, você vê uma imagem, você sabe que é dela, e às vezes é uma foto, um quadro que não tem nada a ver com Maria Madalena, né? Não daquela Maria Madalena que a gente conhece, né? Mas quando você olha e você sente, né? O teu coração te diz, a resposta não está aqui, né? É aqui dentro. Aquilo te toca, você se emociona, né? E aí você compreende, né? Tanto pro bom quanto pro ruim, né? Porque para mim foram alguns episódios mais tristes, né? E eu compreendi que não era aquele caminho que era para tomar. Só que eu tive que ir para o segundo, né? No segundo baque. Eu quase perdi o meu joelho, gente. Eu tive uma fratura seríssima do platô tibial. Então, eu fiquei 1 ano fazendo reabilitação para compreender que algo não estava certo naquele rumo que eu estava tomando, né? E eu compreendi que era a energia de Maria Madalena quando eu ouvi falar do sagrado feminino, né? Por quê? Porque Maria Madalena é a representante para nós hoje desse sagrado feminino, porque ela foi essa mulher que, na época dela, onde as mulheres não tinham voz, ela foi essa força unificadora que acompanhou Jesus, né, nesse grande messianato dele, né? Então ele veio com essa missão e esse caminho se desenvolveu, essa força dele se manifestou. Não, não vou nem dizer sem ela ele não teria feito. Lógico que teria, gente. Mas nesse instante houve um acoplamento energético do masculino e do feminino, né? E esse caminho iniciático se abriu de uma forma mais efetiva, né? Porque ela foi essa luz que o acompanhou, que fortaleceu essa reta final desse trabalho que ele veio fazer, porque ele já sabia que ele era o enviado, a gente sabe, ele era um iniciado, ele foi iniciado no Egito, ele foi iniciado desde dos 12 aos 30, então tem um monte de literatura que fala sobre isso, né? Maria Madalena, ela era uma iniciada no templo de Ísis, então eles vieram preparados para isso e eles foram sendo preparados separadamente. Foram sendo preparados separadamente. E quando eles se encontraram, eles sabiam, né, que ela era a força que iria conduzi-lo, queria acompanhá-lo, né, nesse final da jornada, né, ele precisava ter essa força unificada para cumprir a missão para a qual ele veio, né? Então, Maria Madalena representa muito essa força e esse poder, né? Quando ela chega, ela acopla, né? Ela te desperta essas memórias que já estão registradas no nosso DNA desde a vinda dela no planeta, né? Então, quando ela se aproxima ou quando ela nos guia, né? Qual é o objetivo de um caminho iniciático? Despertar nas nossas memórias celulares essas informações que já estão registradas em nós, né? Dessa força e dessa coragem desse feminino sagrado, né? Então, esse é o objetivo, né? Essa é a sensação. Como é que eu sei que é Maria Madalena? É uma força que ativa o meu poder criador, né? E aí a gente vai, né, ao longo da nossa jornada, você vai descobrindo, né, essa presença, né, ao mesmo tempo misteriosa, mas muito forte e muito presente, né? É muito importante, a gente vai compreendendo isso. E tem gente que vê, tem gente que literalmente ela se manifesta e diz que é Maria Madalena, né? Ou quando alguém vê, já percebe, né, na imagem que é ela, tá? Algo que eu preciso trazer para vocês, né? Então, as pessoas que estiverem interessadas, eu vou postar esse formulário assim que nós terminarmos a nossa conversa aqui, vou postar no grupo o nosso formulário. Aquelas que tiverem interesse, por favor, preencham.
lembrando que nós vamos iniciar em setembro, no comecinho de setembro, o grupo online, mas também o grupo presencial. Então, você vai lá nos informar se você está interessado no grupo presencial ou no grupo online, para que eu faça contato com vocês, né? O grupo online, nós vamos abrir as inscrições apenas no dia 27. Então, eu vou enviar para aquelas pessoas que preencherem o formulário e agendarem comigo uma conversa, nós vamos enviar o link de inscrição, tá? Mas nós só vamos validar essa inscrição, ela só vai ser aberta no dia 27, 6 horas da manhã aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e 7 horas no horário de Brasília, tá? E o que acontece? A gente vai lançar 2 lotes. O primeiro lote são 5 vagas apenas. E esse lote, ele vem com um brinde de uma caixa de poderes, uma caixinha mágica com alguns símbolos, alguns produtos que eu faço, né? Então, eu fiz um kitzinho. Então, as 5 primeiras inscrições vão ganhar esse kit de presente, essa caixinha mágica de presente, tá? O segundo lote, que é a partir da 6ª inscrição, vão pagar o mesmo valor, né? Eu já falei aqui, 297 por mês, né? Por módulo. E só que a gente só vai fazer essas inscrições no dia 27. E são apenas 20 vagas, tá? Então, eu vou pedir para que vocês fiquem atentas e as pessoas que têm interesse, que façam, né? Tentem fazer parte desse primeiro lote, que são as 5 inscrições, só que também, ao falar para vocês que são apenas 20 vagas, eu estou falando isso porque eu já tenho bastante pessoas que já confirmaram comigo o interesse das inscrições, tá? Então, é limitado, apesar de ser online, por ser um trabalho muito vivencial, eu não quero um grupo grande, porque senão vocês também não terão oportunidade de se manifestarem, e ele é de muita troca, né, de compartilhar mesmo, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado e nós limitamos o número de 20 inscrições, tá bem? Estou esquecendo alguma coisa, Lu? Não? Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, contar da sua experiência? Como será? Serão as vivências, como será o formato? Legal, Maíra. Assim, são cinco encontros, né? Cada encontro nós vamos trabalhar. O primeiro encontro é a rosa vermelha, tá? O que eu vou dizer para vocês? Lembra que, para quem ainda não sabe, nós abrimos há um ano atrás um canal que se chama Portal da Rosa Dourada. E os nossos primeiros vídeos a gente fala sobre o caminho das rosas, tá? Então, o que a gente faz? O caminho da rosa, a gente utiliza a cor das rosas. A primeira rosa que nós vamos trabalhar é a rosa vermelha. E o que nós vamos trabalhar com a rosa vermelha? As memórias do nosso útero, tá? Então, a gente vai trabalhar vivências, onde você vai entrar em contato com essas memórias de dor, com essas memórias da nossa ancestralidade, memórias suas também, né? E para ativar, trazer para a consciência essas memórias e a gente tentar limpar essas memórias, né? Então, a gente vai fazer algumas vivências. A segunda rosa é a rosa cor-de-rosa. O que nós vamos trabalhar? O autocuidado, tá? Então, lá, se vocês entrarem no canal, entrem, é bem lindo os vídeos, são curtinhos, eu acho que não deve ter, a maioria não chega a 5 minutos. E lá você vai ter uma ideia do que é que a gente vai trabalhar em cada um desses encontros. São vivenciais, tá? A gente tem a roda de conversa, a gente tem o compartilhar, mas
A Maíra viu, né? São lindos mesmo. São vivenciais e o que a gente vai fazer é compartilhar, ter essa conversa, cada uma vai trazer, porque como a gente faz essas vivências e vocês ficam um mês, né? Tem tarefinha de casa, a gente vai fazer algumas coisas. E aí quando vocês chegam, a gente precisa saber como é que vocês estão. E é por isso que eu falei que eu não vendo um encontro separado do outro, tá? Porque assim, é uma egrégora, é uma irmandade. E eu preciso que aquilo que você sentiu, aquilo que você trabalhou, né, durante o mês, você tenha a coragem de compartilhar com a gente para que a gente possa trabalhar isso, tá? E para isso também a gente vai ter um grupo de WhatsApp, onde a gente vai conversando durante o mês, qualquer dúvida, qualquer questão que ia acontecer, vocês entram no grupo, né? Ou pode me procurar particular quando for algo muito particular. Mas é assim, gente, a gente vai trabalhar essas memórias, tá? Então é bem vivencial mesmo, é uma viagem iniciática, mas é uma viagem para dentro de nós, né? E uma coisa assim que eu gostaria de dizer para vocês, né? Às vezes a gente tem muito medo, como eu disse, né? Jesus, né, falou, larga os mortos para que os mortos enterrem, né? Porque a gente acha que a gente não vai dar conta ou vai encontrar algo que a gente não vai conseguir suportar aquilo que a gente vai encontrar. A gente consegue, a gente aguenta, né? Porque nada do que você encontrar aqui dentro é tão ruim ou tão insuportável que o adulto que você é hoje, né, que a adulta que você é hoje, não dê conta. Né? Então, é uma jornada muito linda de reencontros de partes da nossa alma que foram abandonadas, esquecidas, né? Escondidas, né? Crianças, a gente vai encontrar muitas partes nossas, crianças que foram abandonadas, né? Maltratadas, enfim. Né? E às vezes coisinhas pequenas que para qualquer um que olha fala assim, mas era só isso? Para nós foi de profunda dor, né? Então, são essas coisas que a gente vai visitar dentro de nós. Tá bem? Mais alguma pergunta? Gratidão Maíra. Agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Lembrando, precisamos comunicar o seguinte, nós fizemos uma programação que a gente vai, vamos dizer, reajustar no nosso grupo de WhatsApp, porque fazer uma live ao vivo no domingo é toda uma programação, é todo um movimento, nós achamos que não seria adequado, então nós vamos mudar, nós começamos hoje, sexta-feira, em vez de domingo uma nova live, nós vamos fazer na segunda, na quarta e na sexta-feira, tá, gente? Mas nós vamos botar essa programação lá, e aí vocês se organizem, tá, para poder participar, se quiserem. De qualquer forma, nós vamos gravar e depois nós vamos disponibilizar também, né? A gente sempre dá uma checada para ver se ficou tudo ok, se ficou bem antes de compartilhar, mas acredito que a gente vai conseguir compartilhar depois com vocês, tá bom? Mais alguma coisa? Como é que estamos? Podemos ir encerrando, já que ninguém se manifestou. Queridas, eu agradeço muito, tá? A disponibilidade do tempo de vocês, a presença de vocês, né? E vocês terem atendido esse chamado, tá? Maria Madalena é uma energia de muita profundidade e de muito acolhimento, né? Como eu disse hoje, ela encontrou Jesus, né? Ou Jesus a encontrou no poço e ele foi saciado, né? Então ela é essa mulher que chega com essa disponibilidade nutridora, né, e de saciar os nossos desejos, né, a nossa sede e a nossa vontade de sermos luz. Então, com muita gratidão, eu me despeço. Até o nosso próximo encontro. Gratidão, Sandra. Boa noite a todas. Muito obrigada por toda a explicação. Gratidão, querida.